Fala, Fiel. Surgiu nessa quinta-feira aí a possibilidade do Corinthians entrar em negociação com o Atlético Mineiro para comprar o Guilherme Arana aí e ter o retorno do lateral revelado para o Timão na próxima temporada. Claro que é um jogador que deve ser muito caro, é jogador de seleção, não tá numa boa fase, porém é um lateral muito valorizado aí no mercado e o Coringão sabe que vai ser muito difícil tirá-lo do Atlético Mineiro, porém o Corinthians aí pode buscar até parceiros para tentar viabilizar essa negociação. E agora bora de mais informações aí com a ESPN, já deixando os créditos na descrição. Se você é corintiano, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Vamos lá com o Vladimir Bianchini, também para falar como repercutiu no Corinthians esse adversário definido para esse início de temporada, início de Libertadores. Tudo bem, Vlad? Seja muito bem-vindo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucio. Um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela, que terminou na primeira posição no torneio Apertura da Liga Venezuelana. Em compensação, terminou apenas na 9ª colocação no Clausura. Vai disputar pela primeira vez a Libertadores da América. O Corinthians que conseguiu evitar no caminho o Cerro Porteño e também o Boca Juniors. Na segunda fase, se avançar, né, essa é a segunda fase da pré-Libertadores. Se avançar para a terceira fase, inventa o Barcelona de Guayaquil ou um representante da Bolívia. O Corinthians, que está de férias nesse momento, se representa no dia 7. Depois, no dia 15, já estreia no Campeonato Paulista de janeiro contra o Red Bull Bragantino. E o que a gente apurou é que o Timão, nesses primeiros jogos do estadual, não vai utilizar a força máxima, justamente para se preparar mais para esse duelo pela pré-Libertadores e buscar uma vaga na fase de grupos. O Timão que tenta se reforçar para o ano que vem. A gente sabe que algumas posições são mais carentes, como o zagueiro pelo lado esquerdo, também a lateral esquerda, meio-campista e ataque. E a ESPN apurou que o Timão sondou a situação do lateral Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, mas ainda não fez uma proposta. O Galo deve fazer jogo duro, porque ele tem contrato até dezembro de 2027 e também uma multa rescisória pesada. O Timão também sondou, segundo a Itatiaia, o lateral esquerdo Mauro Júnior, do PSV Eindhoven da Holanda, que jogava com o André Ramalho. Ele era um meio-campista, foi muito jovem para a Holanda, era até das seleções de bases, foi revelado pelo Desportivo Brasil e lá virou um lateral esquerdo, foi emprestado para o Heracles, conseguiu se destacar, foi campeão holandês e ele tem contrato apenas até o meio do ano que vem. Então o Timão também tentando outros jogadores para conseguir fazer um mercado bom, dessa vez contratações pontuais, ao contrário do que foi no meio do ano, quando trouxe 9 reforços. Gláucia. Boa, Vlad. Obrigada aí pelas informações, trazendo essa quinta-feira de Corinthians, conhecendo seu adversário aí nessa fase prévia de Copa Libertadores, mas também pensando em reformar o time. A gente até comenta na sequência essa história do Arana, o Fê, mas antes vamos falar desse adversário corintiano nessa fase prévia, né? Eu até pedi pro pessoal, se puder colocar o chaveamento de novo, pra gente ver não só o adversário do Corinthians, mas aí o que vai ser a sequência para tentar chegar à fase de grupos. Não parece um caminho tão complicado esse do Corinthians nesse início de Libertadores, né? Teve sorte, né? Um caminho bem acessível, né? O primeiro confronto, né, do Corinthians. Primeiro que é legal a gente falar que fugiu do Boca. Não tem um confronto com o Boca que seria o pior confronto possível para esse Corinthians. E tem essa chave acessível porque vai enfrentar o Universidade Central, que é um time muito modesto e está disputando a sua primeira Libertadores. A diferença de orçamento, de investimento, é brutal, é abissal. O Corinthians terminou em alta o seu ano, né, terminou com a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro, né, terminando com essa vaga na pré-Libertadores, e um time muito mais qualificado, um time que hoje é capaz de sonhar com o título da Libertadores. Então foi um caminho muito acessível, acho que para o planejamento, acho que facilita muito para o Ramon Dias e para a comissão técnica até, mesmo com a informação que o Vladimir traz para a gente, que eu acho que é a informação correta, que o Corinthians vai preservar seus principais jogadores no início da temporada no estadual, porque é muito importante nesse primeiro semestre você não estourar seus jogadores importantes. Vai ser um calendário muito apertado, muito desgastante, e eu acho que o grande objetivo do Corinthians tem que ser estar na Libertadores, estar na fase de grupos da Libertadores. Mas levou sorte, não acredito que o Corinthians nesse primeiro jogo vai ter um problema. Passando, aí vai ter um jogo um pouco mais competitivo, porque o Barcelona do Equador pode ser esse adversário. Ou dependendo do representante boliviano, pois né? É. O que vier ali, talvez na terceira fase uma dificuldade um pouco maior, mas... Você pode vir com uma altitude, né? Se for um representante boliviano, aí é um jogo que você não tem tanto controle assim. Mas mesmo assim, o Corinthians é muito favorito nessa chave, é um time bem superior tecnicamente em investimento do que os adversários. E
acho que pegou o melhor adversário possível, né? Vamos combinar, sendo muito sincero, Universidade Central é um time que, quando saiu a bolinha, eu fiquei até com dificuldade de... Que time é esse, né? Que você não conhece, né? Não foi tão bem, né? No clausura e vai ser a primeira Libertadores, então... muito favorito o Corinthians até para ganhar os 2 jogos. Ó, tava até em busca aqui, Fê, para não errar na informação. Esses jogos de segunda fase de Libertadores estão marcados para semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro, né? Quando a gente fala desse início de temporada, que o Corinthians pretende preservar nesse início de Campeonato Paulista, porque também é muito próximo, então já na semana do 19 de fevereiro ter essa primeira partida aí, Bahia e Corinthians decidindo em casa. E se você for pensar no elenco, eu sei que a gente ainda vai entrar no assunto Arana, obviamente tem posições um pouco mais carentes que você pode contratar e entregar um upgrade pro Ramon Dias. Mas mesmo assim, o time ideal do Corinthians, conseguindo segurar um Yuri Alberto, né, e outros jogadores importantes, é um time muito forte. Tanto que fez o segundo turno, né, avassalador, né, vencendo... com frequência e terminando na segunda colocação do retorno do Brasileirão. Boa, pra gente arrematar também o assunto, já que a gente tá falando de mercado de reforços, de como esses times vão chegar para a próxima temporada, essa informação que o Vlad nos traz do interesse do Corinthians no Guilherme Arana. Tá no nosso site lá, tá, turma? A apuração também no espn.com.br. No início dessa temporada, inclusive, quando o Galo começa a oscilar, o Arana era pouco utilizado, inclusive, pelo Filipão, estava muito abaixo com o Filipão, eu ouvi um assunto de um flerte ali já entre Corinthians e Arana, e eu acho que é até uma coisa que sempre houve, né, Fê? Pela história que ele tem no Corinthians, enfim, e ter saído de lá, e aí a gente sabe o resto da história. Mas que isso já houve lá no passado, e agora, de novo, o Corinthians pensando no Guilherme Arana. Também acho que anda numa fase muito abaixo do que ele pode apresentar, acho bom lateral, um cara que é bem agudo, que é um lateral, né, que ajuda bem, mas acho que anda muito em baixa. No Galo teve uma queda, na própria seleção brasileira teve participações também bem abaixo, mas é óbvio que seria um reforço interessantíssimo para esse Corinthians. Eu acho que ele também foi mais um cara refém de um coletivo que não existiu, principalmente aí no segundo semestre, né, com o Milito. O time caiu muito coletivamente, vários jogadores também desceram muito o seu nível de performance e de rendimento. Se a gente for analisar potencial, o que a gente sabe que o Arana pode entregar, a gente está falando talvez do melhor lateral esquerdo do país. Ou no mínimo top 3 na posição. Você tem o retorno ali do Alex Telles, você tem o Bernabé muito bem também no Internacional, enfim, o Piton no Vasco. Mas o Arana é muito bom, é um jogador selecionável. E analisando o projeto, o Corinthians pode entregar para ele, além da identificação que ele tem, por ser formado no clube, uma Libertadores, que o Galo não pode entregar. Então, assim, para ele, pensando em estar numa próxima Copa do Mundo, calendário e o objetivo que ele tem com certeza de representar o Brasil na Copa do Mundo, ele estaria... Porque se lesionou antes estava entre jogadores sempre convocados, né, Feira? É verdade. Importante lembrar, se ele teve aquela lesão séria e... Teve a questão física também, que o atrapalhou bastante, né? A gente viu que ele estava última Copa. Sem energia também agora nessa reta final de temporada desgastante do Galo. Mas eu acho que pensando em um cara que quer estar na Copa do Mundo, você tem uma vitrine maior no Corinthians e o fator Libertadores. E tem uma situação do Galo também de tentar ver como é que vai ser a parte financeira. O time que precisa arrecadar. Não foi um time que cumpriu, né, as exigências de um projeto que estava traçado no início do ano. Terminou sem a Libertadores, terminou sem título. Acho que é uma negociação complicada. É um jogador valorizado, caro. Teria que ver qual engenharia financeira o Corinthians vai apresentar para o Galo aceitar, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a situação do Paulinho, que é mais um protagonista que provavelmente vai sair do Galo. Mas assim, pensando em solucionar um problema na lateral esquerda, eu acho que o Arana é uma ótima opção para o Corinthians, para o Ramon Dias. Apesar de uma temporada muito interessante de crescimento do Matheus Bidu. Cara que não teve grife, que em vários momentos teve muita desconfiança da torcida, mas cresceu muito com o conjunto do Corinthians. Fez jogos bons. Mas para competir com o Arana fica um pouco mais complicado, porque é um cara de primeira prateleira da posição. O Paulinho aí despertando interesse do Palmeiras é um dos assuntos que a gente ainda vai falar aqui no nosso Sport Center. Na tela para você o cardápio para esta quinta-feira. Além disso, também vamos falar de Pedro Caixinha, próximo do seu acerto. Corinthians. Vamos lá pro Corinthians, Por então. outro lado, o Botafogo deve ter a volta do Jefinho. Sim, é verdade. Mais um reforço.
O que precisa o Corinthians para essa próxima temporada? O Corinthians precisa, eu acho que precisa de mais banco. Por exemplo, acho que o Corinthians pode... E daí eu não sei se vale a pena colocar, só estou colocando na discussão aqui, tá? Por exemplo, eu acho que o Corinthians precisa de um goleiro reserva mais experiente. Acho que o Donelli, como opção ao Hugo, fica bem abaixo. Sim. O Donelli acho que o Donelli seria bom para ele ser emprestado para pegar algum time e jogar, e numa dessa ele, como, sei lá, o Kaique França era reserva eterno do Corinthians, não jogava nunca. Hoje ele virou um goleiro consolidado no futebol brasileiro. Subiu com o Sport. Subiu com o Sport. Então acho que o Corinthians precisaria de um goleiro reserva, pro exemplo. Agora, olhando é suficiente pra gente colocar aí? Não, acho que não. Pra colocar aí, eu acho que o Corinthians precisaria de zagueiro, lateral esquerdo. Lateral esquerdo eu concordo. Calma, peraí, deixa eu pegar a cestinha do mercado lá. Vai falando, Biratan. Zagueiro eu não concordo muito, não. Zagueiro acho que precisa. Precisa sim. Precisa, essa defesa ainda dá susto. Lateral? Esquerdo. Direito não? Direito, assim... Renovou com o Fagner e comprou com o Mateuzinho. O Mateuzinho foi recém-comprado por uma fortuna e até terminou cresceu... o ano bem, né, terminou o ano bem. O Matheus Bidu também terminou o ano bem, mas e tem o Palácios para voltar. A gente não sabe o que esperar do Palácios. Mas é uma posição carente, a lateral esquerda, por exemplo. Posso colocar zagueiro? O Prates não gostou muito, não? Não, eu vejo que o Corinthians pode não ter os melhores zagueiros do universo, mas está bem servido na posição. Lateral esquerdo eu concordo com o Bira. Concorda, Eugênio? O Palácios é uma incógnita. Sim. O Bidu terminou o ano bem. E acho que o Corinthians precisaria de ponta também. Mas para ter como opção tática. Volante e meia, posso pular? Para mim, não. Não? Não. Ponta? Ponta? Ponta, sim. Bom, Thales Magno é um bom reserva, né? Terminou o ano na reserva. Embora o time tenha se consolidado dentro de um sistema de jogo que não use o ponta. É isso aí. É isso. Mas é bom você ter. Então, eu acho que o Corinthians precisa de ponta. Mas é uma posição carente hoje? Você olhando para 2025? Não tem. Ponta. Não tem. Se o Corinthians precisar abrir jogo... O Romero não é ponta? Não, tem jogado por dentro. Então, o Romero e o Thales Magno, eles fecham muito. Ponta. Pedro Henrique, Romero... Ponta. Thales Magno. Não, nenhum deles para mim é ponta. Como era o Wesley, que saiu no meio do ano. Como era um deles é jogador de lado também saiu no meio do ano. O Romero já foi um dia... Romero já foi um dia, mas ele se transformou num jogador que está muito mais dentro da área hoje em dia. Tanto é que muitas vezes ele entra no lugar do Yuri Alberto, por exemplo, ou do Memphis. Ele virou um jogador de dupla de ataque. Como o Corinthians tem jogado, com duplas de ataque. Então não tem aquele jogador aberto. O lado do campo é muito mais hoje dos laterais. Então é o Mateuzinho que passa por um lado, é o Bidu que passa pelo outro, para dar a chamada amplitude. Mas é bom você ter, porque durante a temporada você vai passar por situações que te exigem um jogador para abrir o jogo, para dar velocidade no contra-ataque. E hoje eu acho que, especialmente, o último que saiu do Corinthians foi o Mosquito. Que não pode mais chamar de Mosquito agora, Gustavo Silva. Ou o patrocinador lá. Ele já foi detetizado. Então você pode chamar pelo patrocinador lá do... Não sabe dessa? Do inseticida lá? Foi boa? Não, teve uma ação de marketing que pegou a camisa Gustavo Mosquito, ele tira e põe a camisa Gustavo, o nome do patrocinador. Exato. No primeiro tempo era Gustavo Mosquito e no segundo tempo era Gustavo com a marca do patrocinador. Porque o patrocinador é inseticida, entendeu? Inseticida, tá certo. Deixa eu falar aqui pra vocês, ó. E um cara que... Uma posição, né? Um cara que joga de meia, preenche o meio-campo, parla francês... Não? Não, é que é aquela coisa que o Eugênio falou. Bom jogador, você acha um lugar. Não é uma carência do Corinthians, mas se o Pogba chega, tem lugar, óbvio. Você inventa um lugar para o Pogba, mas não é uma carência. Tá bom. Então, para finalizar o vídeo aí, complementando mais sobre essa notícia que surgiu agora aí sobre o Guilherme Arana, que o Corinthians estaria interessado em repatriá-lo para o Timão para a próxima temporada. O Coringão que já planeja reforço para a Conmebol Libertadores de 2025, competição que o Timão vai encarar a Universidade Central da Venezuela e na segunda fase. E o nome na mira aí já é o Guilherme Arana. Atualmente ele que tá no Atlético Mineiro aí, mas foi revelado no terrão aí. Desperta interesse do clube paulista. Com a apuração da ESPN, eles descobriram que o Corinthians fez sondagem para a situação do atleta. No entanto, uma proposta ainda não chegou à mesa do Atlético Mineiro e a gente sabe que os caras não pretendem facilitar. A procura não é algo novo, não é algo de hoje. O Corinthians já procurou antes a situação do Guilherme Arana. Antes dele vir para o Atlético Mineiro, durante essa passagem pelo Atlético Mineiro, o Corinthians tentou sempre ver a situação dele para um retorno aí do atleta que foi revelado aqui pelo Timão. O Arana que renovou
renovou o contrato aí com o Atlético Mineiro em 2023 aí e se estendeu um vínculo até 2027. Então tem aí 3 anos de contrato praticamente. Então é muito difícil tirar o cara de lá, hein? Os caras vão pedir uma bala. Até porque ele é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro. No entanto, fora da Libertadores, o clube mineiro vai ter que uma receita bem menor. Então os caras vão ter que vender alguns atletas aí, até mesmo o Paulinho tá sendo ligado ao rival. Outros jogadores também estão de saída de lá. A Libertadores pode ser um atrativo muito bom para que o Corinthians possa apresentar o projeto aí pro Arana. Quem sabe viabilizar o negócio com um parceiro, talvez. Sendo assim, o Coringão vê uma chance clara de avançar pelo negócio. Lembrando que o Arana já tem 27 anos aí, defende o Atlético Mineiro desde 2020. Nesse ano foram 5 gols marcados e 10 assistências pelo clube lá de Minas Gerais. Revelado pelo Coringão, ele acumula passagem pelo Atlético Paranaense, uma época que ele foi emprestado lá, quando ele tinha acabado de subir da base pro profissional, o Corinthians emprestou ele pro Atlético Paranaense. Aí ele volta pro Corinthians, faz aquela temporada de 17 espetacular, campeão brasileiro. Aí o Corinthians vende ele para o Sevilha da Espanha. Ele tem uma pequena passagem ali pelo Atalanta da Itália também, onde não foi muito bem. E ele retorna pro Brasil, para o Atlético Mineiro, em definitivo, onde ganhou também o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro. Então é isso, Fel. Você gostaria aí do retorno do Guilherme Arana para o Coringão? Ou você daria mais chances aí pro Bidu nessa temporada de 2025? Lembrando que ele foi muito bem nessa reta final de campeonato. Ainda tem um Palácio que a gente não sabe qual jogador que é o Palácio, né? Ele atuou somente 25 minutos. Então é um jogador que é meio que uma incógnita aí pra gente definir se ele é bom ou não jogador. E tem um lateral esquerdo, Hugo, que pra mim é o mais fraco aí dos 3. Então deixa sua opinião, você gostaria do Arana no Corinthians? Escreve aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!